Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Muito bem, graças a Deus, você que colocou aí o desejo no coração de estar conosco, você que está desde cedo, participou das orações, das ministrações anteriores, você que chegou agora, enfim, graças a Deus por tudo. E eu vou ministrar a palavra agora, são 9h32, estamos ao vivo. Antes de ministrar a palavra, eu quero lembrar você que eu estou aqui na Rádio Novas de Paz em alguns horários distintos. Por exemplo, segunda e terça-feira, eu estou às 7h da manhã aqui, quarta e quinta às 10h, apresentando o programa O Poder da Fé do Pastor Técio, e sexta e sábado às 8h. Então, segunda e terça, nós estamos sempre às 7h, quarta e quinta, 10h, e sexta e sábado, 8h. O perigo de sair da presença do Pai. Se você puder, acompanhe comigo a leitura, lá em Lucas, capítulo 15, versículo de número 20. Lucas 15 e 20. Palavra de Deus está escrito: E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O perigo de sair da presença do Pai. Meus queridos e amados irmãos, é interessante a palavra de Deus, porque ela tem o poder de prever o futuro. É mais ou menos assim: Pastor Júnior, o que é que vai acontecer comigo se eu recuar na fé? Se eu olhar para trás? Pastor, sabe de uma coisa, pastor? Eu estou tão desanimado. Eu estou tão desnorteado com as coisas. Pastor, a minha vida é um poço de dúvidas. Eu não sei, pastor. Pois bem, se você recuar, se você se afastar da presença do Senhor, ou você que está longe do Pai, longe da presença do Senhor, eu vou contar a sua história agora. Eu vou contar a sua história agora. Aí você decide se você quer o Pai ou você quer os deleites da vida. Se você quer a disciplina, o cuidado, as regras que o Pai impõe, ou você quer uma liberdade falsa. A palavra de Deus é assim, não tem muita como a gente ajeitar, não. Às vezes a gente quer até ajeitar, mas não tem. A mensagem de hoje mostra o quão dura é a vida. A vida é dura longe de Deus. A vida é mais difícil longe de Deus. Mas a mensagem também mostra como Deus, Ele é restaurador de vidas. Como Deus tem prazer em resgatar, dar uma segunda oportunidade. Depois, se você puder, leia Lucas capítulo 15, porque muitos consideram
Lucas capítulo 15, o capítulo das coisas perdidas e achadas. E isso é muito fácil de entender, porque se você começa aí lendo o capítulo, ou o primeiro capítulo, você vai ver a história que Jesus conta de uma ovelha perdida e a ovelha foi achada. Depois, se você for mais um pouquinho para frente, você vai ver que Jesus conta a história de uma mulher que perdeu um dinheiro, uma coisa de muito valor, que a Bíblia chama de dracma. É a mesma coisa, dinheiro ou uma pérola ou um símbolo de muito valor. E não é que a mulher encontrou também? E, por fim, para terminar esse negócio de achados, ou melhor, perdidos e achados, a gente vai ver a história que nós acabamos de ler. Um filho perdido que foi achado pela misericórdia de Deus e retornou para a casa do Pai. Então, o perigo de sair da presença de Deus. Eu queria chamar a sua atenção porque essa expressão sair da presença de Deus, no texto aqui, a gente vê acontecendo coisas assim absurdas com aquele moço que pediu parte da herança do seu pai e foi viver a vida do jeito que quer, ou do jeito que ele queria. Mas é interessante perceber aqui que nessa história bíblica se encaixam também aquelas pessoas que estão perdidas na casa do pai. É assim, ó. O moço aqui pegou suas coisas e disse: pai, me dá o que eu tenho direito aí que eu vou viver minha vida. Eu acho que esse negócio aqui não combina comigo. Quem sabe ele disse no coração: a vida aqui é muito parada, né? Também a gente só faz o que papai quer. Papai também é muito rígido. Deixa eu ter outras experiências. Quem sabe ele disse isso e partiu. Mas acontece também que, no sentido espiritual, esse se afastar da presença também inclui aqueles que estão na casa do Pai, mas que estão com o coração muito longe das coisas do Pai. E quando eu falo isso, eu olho logo para a minha vida e eu tenho um temor medonho a essas coisas. Porque as coisas, quando elas são nítidas ou quando elas são claras, é mais fácil da gente combater. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente peca, um pecado daqueles clássicos que a gente sabe que errou, que pecou, que falhou mesmo, que meteu a cara no chão, esses pecados nem sempre são os piores pecados para você receber a regeneração de Deus e o perdão de Deus, porque você sabe. Aí você meteu a cara mesmo e, poxa, pastor Júnior, que besteira eu fiz, pastor. Tá claro. O pior, irmãos, é o que eu tenho mais medo. É a nossa vida espiritual cair na mesmice, sabe? A gente ficar assim, aqueles crentes velhos, aqueles crentes abusados, sabe? Aqueles crentes que se cansa com tudo, aqueles crentes cheios de regras, mas que não cumpre nenhum princípio bíblico, aquele crente chato, aquele crente que não tem nada a ver com Deus. E a gente, infelizmente, se não tiver cuidado, a gente se torna esse crente que está na casa do Pai, mas está ao mesmo tempo longe do Pai. Com isso eu digo a você, com toda a convicção da minha alma, que você deve sim ter muito cuidado e preservar a presença de Deus na sua vida. Conforme diz Eclesiastes 8:3, diz assim, ó: não te apresses a sair da presença dele, ou de Deus, nem persistas em algum, ou não persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. O sábio está dizendo assim, olha, preserve a presença
de Deus. Cultive essa presença e não persista em estar fazendo aquilo que você sabe que você vai quebrar a cara. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, porque você teme, você evita, você não quer pagar para ver. E aí a expressão é, não se apresse, ou seja, preserve isso em todos os momentos da sua vida. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 16, a palavra do Senhor nos diz: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no oriente do Éden. Você lembra que foi Caim que matou Abel, cometendo um pecado de ciúme, de homicídio, né, através do ciúme? E aí a gente consegue perceber uma coisa muito triste, mas que é uma verdade. Guarde o que eu vou lhe dizer, porque isso pode ficar registrado para o resto da vida na sua história espiritual. Olha o que eu vou lhe dizer, porque isso daqui eu entendo que é muito, muito real e muito forte para a nossa vida. Se você sair da presença de Deus, você vai ver que você faz tudo que o pior dos homens faz. Eu vou formular isso aqui. Se você sair da presença de Deus, você vai ver que você é capaz de fazer tudo que o pior dos homens na terra faz. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê alguém cometendo algo que traz repulsa, que traz vergonha, que traz nojo, algum ato hediondo. Essa palavra hediondo dá ideia disso, algo que é nojento, algo que é abominável, algo que ninguém aceita. E a gente diz, como é que a pessoa faz isso, não sei o quê. Olha o que eu estou lhe dizendo, guarde. Eu sei que às vezes isso é até constrangedor, mas eu não posso ficar calado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você sair da presença de Deus, você é capaz disso e coisa pior. Quem está entendendo, diga misericórdia. Não é nem para dizer amém, é para dizer misericórdia. Eu aprendi essa lição com meu pai desde cedo. Meu pai sempre foi, pastor Ivanildo, um exemplo de fé, de dedicação. Um homem que cuida da família, ama e zela. Mas ele me deu essa lição desde cedo. E quando eu via nos jornais aquelas coisas absurdas, ele dizia, meu filho, olha aí, meu filho, o retrato de um homem distante de Deus. Todo homem que se distancia de Deus, meu filho, tem capacidade de fazer isso ou coisa pior. Eu guardei isso pro resto da minha vida e estou compartilhando com você hoje. O distanciamento das coisas de Deus nos levam a ser piores do que os animais irracionais. O Salmo 16, 11 está escrito que na presença do Senhor há fartura de alegria. Nessa presença você conquista aquilo que você jamais teria capacidade de conquistar com seus méritos próprios. Na presença do Senhor, você firma o que você tem de mais importante nessa vida, que é a tua família, só com a presença de Deus. Você consegue firmar a sua família. É só na presença de Deus onde você vai ter autoridade para vencer o pecado que está enraizado no seu coração. Só com a presença de Deus você vai conseguir vencer esse vício que está destruindo sua vida, sua reputação, está destruindo tudo, está destruindo seu dinheiro, está destruindo tudo. Só com a presença de Deus, e essa presença nada mais é do que você ir se aproximando cada vez mais. Na história que estamos dizendo aqui, o filho quis distância do pai.
você vai fazer o contrário. Eu estou distante do Pai, pastor Júnior, mas eu quero me aproximar do Pai. Pastor, eu quero me sujeitar às regras do Pai. Pastor, eu quero, pastor, e tenho disposição a passar no caminho estreito do Pai. Pastor, eu quero entrar pela porta estreita do Pai, porque é assim, é assim, é assim. O perigo de sair da presença do Pai. Eu vou mais adiante nessa mensagem bíblica e chego a dizer a você que se você escolher o Pai, você escolhe o pão do Pai. Se você escolher estar distante do Pai, você escolhe as bolotas dos porcos do mundo. Não entendi nada, pastor. Eu vou ser mais claro aqui. Se você está com o Pai, você tem a garantia que você será suprido em todas as suas necessidades. Se você está no mundo, você tem a garantia de uma hora para outra, você está comendo com os porcos. Essa garantia eu te dou com toda a convicção da minha alma. Com toda a convicção da minha alma. Você precisa entender, você quer pão ou você quer comer comida de porcos? No caso aqui, as bolotas. A Bíblia usa essa expressão. São comida que os porcos comem. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a palavra de Deus ela é muito, sei lá, como eu posso dizer, nos deixa meio assim, meio desorientado, porque é a verdade, irmãos. Ô pastor Júnior, e como é que isso acontece? Veja bem, o filho pródigo, esse filho que se distanciou do pai, ele desejou comer o que os porcos comiam. Veja que coisa, como nós somos e como nós temos a capacidade de trocar o pão do Pai, o alimento do Pai, o cuidado do Pai, o zelo extremo do Pai para comer com os porcos. Meu Deus do céu, como isso pode acontecer? É um aviso de Deus para você. Pastor, mas graças a Deus, né, pastor? Olha assim, pastor, eu não tô assim, pastor Júnior, veja bem, né? Também não é assim, pastor. Eu não tô, pastor, assim, aquele crente, pastor. Assim, pastor, eu não tenho uma igreja, eu não tô muito envolvido, pastor. Mas sim, pastor, Deus é meu Deus, pastor Júnior. Assim, pastor, olha, sim, eu falo com Deus, eu oro, eu tô ouvindo aqui a rádio, eu oferto com a rádio, eu participo das campanhas, mas tem um problema muito sério que você talvez não esteja percebendo. Você permitiu que o esfriamento espiritual chegasse na sua vida. E você não está mais progredindo. Você parou no tempo, e como você parou no tempo, você agora está murmurando demais. Você está questionando muito e você está cuidando da vida dos outros em vez de cuidar da sua vida. Você precisa se sujeitar ao pão do Pai, às regras do Pai. Mas quando você se sujeita e decide se alimentar do pão do Pai, em vez das bolotas dos porcos, você atrai para você o maior de todos os bens, que é a segurança em Deus. A segurança. Aquele moço, enquanto estava com a herança no bolso, ele estava vivendo os melhores dias da sua vida. Tudo ilusão. Porque de uma hora para outra, eu costumo dizer que chegou uma pandemia nos dias do filho pródigo. E sabe, aquele fecha tudo
Quem estava em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima, sabe? Pronto, aconteceu algo muito semelhante. De uma hora para outra, meu amigo, fecha tudo, lockdown. Lockdown na cidade do filho pródigo. Ele chegou ao extremo que estamos falando, que foi desejar comer com os porcos. Êxodo 23, 25 está escrito: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Veja que coisa linda. Eu estou, a presença do Pai cura não só o meu corpo, não só a minha alma, mas Ele me cura, ou esta presença, essa aproximação do Pai, me cura por completo, me dá resistência para enfrentar esse mundo imundo. Isto mesmo, a presença do Pai lhe coloca em um patamar onde você está protegido de todas as setas do maligno. Toda investida do diabo contra a sua vida será frustrada, porque você está na proteção do Pai. Quem se responsabiliza por você é o Pai, porque você está na casa do Pai. Você está sujeito aos princípios do Pai. Você está guardado agora pelo Pai. O perigo de sair da presença do Senhor. E eu quero caminhar aqui para a gente concluir essa palavra, porque o filho, depois de ter errado e errado feio, ele tomou uma decisão certa. E eu queria que você dissesse aí no seu coração: eu vou tomar a decisão certa. Se você puder, digite aí, você que está me assistindo agora ao vivo, você que pode ter a oportunidade de me assistir em outro momento, digite aí: eu vou tomar a decisão certa. Eu vou tomar a decisão acertada. Eu vou tomar a decisão certa ou a decisão acertada. Porque aquele moço, ele disse: espera aí, rapaz. Não. Eu vou ficar assim, não. Eu não vou ficar assim, não. Eu vou tomar uma atitude. E a palavra do Senhor diz que lá em Lucas 15, 18, o jovem decidiu se levantar e voltar para a casa do pai. E ele disse: levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Arrependimento. Aleluia. O verdadeiro arrependimento não provoca só lágrima. O verdadeiro arrependimento não provoca só palavras. Isso às vezes nos confronta com muita força, irmãos. Porque quando a gente está apertado, a gente chora. Quando a gente está num aperto, a gente promete. Quando a gente está num aperto, a gente cria uma fantasia, não sei de onde vem, mas que faz aquele teatro e a gente certo que está falando a verdade, certo que a gente está sendo sincero. Mas eu não vejo assim, não. Toda vez que eu faço algo, naquele momento eu sei, eu digo: Senhor, eu estou sendo sincero diante de um problema familiar com a esposa e tal. Mas quando eu vejo que eu não estou produzindo nem sequer um fruto de mudança, eu sei que aquilo tudo é teatro. Foi teatro da minha alma. E não precisa ninguém me dizer não. Eu mesmo me acuso. Porque teve choro, teve encenação, teve abraço, teve eu te perdoo, eu errei. É aquele negócio todo, mas passa o tempo, eu continuo agindo do mesmo jeito. Foi teatro. Teatro da minha alma. Eu não aceito isso. Quem compreende o que eu estou falando, diga amém.
Não aceite. Não aceite. Arrependimento pode ter lágrima, pode ter mudança de pensamento, você tomar outra atitude, pode ter palavras, pode ter tudo isso. Agora, se não tiver mudança, se não tiver mudança, não teve nada. É só teatro. E a gente é especialista em produzir essas peças teatrais. Eu concluo aqui essa palavra agora. Primeiro eu falei do perigo de você sair da presença do Pai. Depois eu falei do perigo de você trocar pão pelas bolotas dos porcos. Depois eu falei da decisão acertada de voltar para a presença do Pai. De se reconectar com Deus. De firmar esse elo com Deus. Peraí, rapaz. Quando eu era criança, eu falava como criança, agia como criança. Mas peraí, eu agora cresci. Pastor Júnior, eu não posso estar mais com essas atitudes de criança, não. Pastor Júnior, eu não posso continuar assim, não. Essa palavra é providencial, pastor. Na minha vida, eu não posso ficar assim, não. Aleluia. Aí agora, depois da decisão acertada do filho, agora eu vejo uma coisa sublime. E quase toda vez que eu ministro esse texto, eu me emociono, irmãos. Quase toda vez. É difícil eu não ministrar sobre o filho pródigo e eu não me emocionar. Porque agora eu vejo, sabe o quê? A alegria de um pai em receber o filho de volta. A alegria de um pai em receber o filho de volta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Meu filho voltou. Meu Deus do céu. Eu, quando era jovem, eu li esse texto, eu me emocionava. E agora que a gente é pai, aí que a gente vai compreendendo algumas coisas que só a vida, só a relação de pai com filho vai ensinar, né? Minha Clarinha hoje tem 11 anos. A Licinha tem 5, fazer 5, né? Então, a gente, aí que fica mais evidente ainda. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu acho que eu não preciso dizer mais nada. Meu filho voltou. A sua decisão acertada vai provocar uma alegria no coração do próprio Deus. Sabe o que é você? Você que é pai, acho que é mais fácil de entender o que eu estou falando. Sabe a satisfação de você dizer assim, ó, meu filho está lutando. Meu filho está lutando. A alegria dele é tão grande que em Lucas 15, 22 ele diz, ó, eu quero que vocês providenciem uma roupa para o meu filho. E lá em Zacarias, capítulo 3, versículo 4, o Senhor disse a Josué, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Que palavra linda, né? Aleluia. Vai passar de você isso e eu vou lhe dar um banho, ou seja, eu vou colocar sobre você algo que represente agora o meu cuidado, a minha proteção. Eu vou lhe dar uma roupa nova, meu filho. Não, você não combina com essa roupa, não. Essa roupa parece com os porcos. Venha cá, meu filho, eu vou lhe dar roupa. O pai disse que não só iria lhe dar roupa, mas o pai disse, olha, meu filho, eu vou também providenciar um anel para você. Meus empregados, eu quero um anel para botar no dedo do meu filho. Ageu 2, 23 está escrito, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. O pai estava dizendo assim, eu vou lhe dar uma marca, meu filho, eu vou lhe dar uma marca aqui. Aleluia, porque você é escolhido,
Você tem uma linhagem. Aleluia. Tem roupa? Tem. E roupa de linho fino. Tem anel? Tem. Mas o pai também colocou sandália nos pés do filho. E essa sandália, irmãos, nos leva até Efésios 6,15, que diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Em outras palavras, o pai estava dizendo: meu filho, volte e seja agora um pacificador, não um provocador de contendas nem de problemas. Tem uma sandália para você. E essa sandália representa o evangelho da paz. Não seja um canal de discórdia, de problemas, mas receba essa paz e lute por ela. Vai ser muito necessária. Roupa, anel, sandália. E o pai muito se alegrou com o retorno do filho pródigo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, diz a palavra do Senhor, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Aleluia. Deus terá um prazer pleno em você e através de você, e do seu regresso, da sua aproximação. Não vá para longe do Pai, nem esteja perto do Pai com o coração longe dele, porque o Senhor conhece que você não tem estrutura para viver longe dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Só depende de você provocar hoje e agora, neste momento, uma alegria no céu com a sua atitude, que vai gerar mudança. Talvez uma mudança paulatina, lenta e até talvez imperceptível. Poxa, pastor, mas tanto tempo. Não se preocupe, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, nem sempre acontece, melhor dizendo, de uma hora para outra. As coisas na nossa vida espiritual são lentas, acontece no passo do gado, né? Devagarzinho, tal. Mas você precisa progredir. O que não pode é ficar assistindo e vendo as coisas o tempo passar. O perigo de sair da presença de Deus.